Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é bilinguismo. Muito bem, bem-vindo ao podcast Papo de Professor, e o programa de hoje está sendo gravado durante a Feira Bet Educar, que está ocorrendo durante o dia, entre os dias 10 a 13 de maio na cidade de São Paulo, no São Paulo Expo, e eu não estou aqui sozinho. Hoje está comigo aquele que há muito tempo não está, que vocês estavam sentindo saudades, que vocês mandam um e-mail, cadê o Júlio? O Júlio está aqui, o sotaque mais agradável do Papo de Professor. Depois de umas 15 horas de engarrafamento, consegui chegar em São Paulo. Bem-vindo a São Paulo. E estou muito feliz em estar aqui no Bet Educar e para falar de um assunto que eu tenho me debruçado e vamos falar com quem entende. Mas antes disso, deixa eu só introduzir o assunto, porque o Papo de Professor costuma falar muito sobre internacionalização. Inclusive, eu indico a você que ouça logo após esse episódio, pode ser depois, não precisa ser antes, o episódio 18, que nós falamos sobre inovação e internacionalização. Nós temos outros episódios também, inclusive em inglês, falando sobre internacionalização. Então é um tema muito recorrente. E já foi falado muitas vezes que uma das barreiras para a internacionalização da educação brasileira é a barreira linguística, Júlio. Você lembra disso? A barreira linguística é uma das fortes barreiras para a internacionalização. Como superar isso? Eu imagino, então, que as nossas especialistas, são as nossas convidadas de hoje, que eu quero apresentar e introduzir para vocês, vão nos dar essa dica, pelo menos nos dar a direção, nos dar o horizonte. Eu gostaria, então, de apresentar para vocês a Fátima e a Vanessa Tenório, que são as criadoras e escritoras da Systemic Bilingual. E elas vão apresentar todo o conhecimento delas hoje com a gente. Todo vai ser difícil, né? Todo vai ser difícil. Eu necessitaria de alguns anos de podcast para isso. Mas vamos falar um pouquinho. Então seja bem-vinda ao podcast Papo de Professor, Fátima. Olá, muito obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês é maravilhoso, principalmente porque se trata de Papo de Professor. Então, como eu sou professora há mais de 30 anos, é maravilhoso estar aqui com vocês. A gente vai falar a mesmíssima língua, né? E vamos falar sobre bilinguismo. Isso é maravilhoso. Isso aí, muito bom. Isso é muito bom. E Vanessa Tenório, seja bem-vinda ao Papo de Professor. Obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês, porque falar de bilinguismo pra gente é na verdade, diversão. Porque é o que a gente mais faz na vida, é estudar isso e transformar isso em prática, né? Em prática de sala de aula. Para começar a nossa conversa, é um costume daqui do Papo de Professor, sempre perguntar para os nossos convidados um pouquinho, para pedir para falar um pouquinho sobre o background na educação, né? Como que aconteceu a área de educação na vida de vocês? Olha só, é a coisa mais bonita e de coração que eu tenho para falar para vocês, porque eu acho que já nascemos educadoras. E isso veio de nascença. Acredito até que vocês também. Porque a gente nasce com essa vocação. Então a gente, desde a infância, brincava de professora. E aí foi fácil. Aos 14 anos começamos a dar aula em escolas de línguas, porque a gente é dessa área, né, de ensino de língua estrangeira. Então, daí para você partir para o campo de educação, é muito fácil. Porque você, em sala de aula, já está educando há muito tempo. Você, em particular, se formou em letras, é isso? Isso, me formei em letras e, posteriormente, fiz um mestrado em educação no Reino Unido, na Universidade de Bath. Então, foi muito rico, porque é uma das melhores universidades da Inglaterra para se estudar educação. Então, foi riquíssimo. A gente juntou, inclusive, gestão em educação e linguística. Então, fez as duas coisas. Se você que está nos ouvindo ainda não percebeu, mas elas compartilham, além do sotaque agradável, que é de uma região linda do Brasil, né, Júlio? São de Maceió. Elas compartilham também o mesmo sobrenome, né? Porque são irmãs. E como que foi a sua experiência com a educação? Você também, assim como a Fátima, brincava de dar aula? Como que foi? Eu adorava brincar de dar aula. A gente riscava os livros da minha mãe, fazendo de conta que eram correções dos cadernos dos nossos alunos. Nós brincávamos de faz de conta mesmo. Só que eu fiz um pequeno desvio, porque eu entrei na faculdade com 16 anos e eu nem sabia o que eu ia fazer na faculdade. Eu acabei fazendo aqui em São Paulo, na USP, a agronomia, que chamava engenharia agronômica, né? Me formei com 20 anos. E aí falei, não, acho que não é bem isso que eu quero, eu vou voltar a dar aula. E aí nós resolvemos abrir a nossa escola, eu tinha 21 anos e Fátima 20. E hoje então atuam junto com a Systemic Bilingual,
que é uma escola referência no Brasil, né? É a mais antiga, né? Eu entrei de fato na educação formal quando eu fiz o mestrado em educação na Inglaterra, já por causa do Systemic, que não é uma escola, é um método, é uma metodologia usada na nossa escola. O Systemic, então, é o nome da metodologia, isso? Isso, a escola se chama System. Ah, ok. Passamos a vida inteira nos formando mais e mais, principalmente no exterior, até esse mestrado em educação que fez com que a gente focasse muito nessa área de bilinguismo e de segunda língua para a educação de uma forma geral, né? De onde surgiu essa vocação, esse interesse pelo bilinguismo? Olha, isso é outra coisa curiosa, porque nós sempre nos incomodamos desde o começo da escola, que a nossa escola era uma escola de idiomas, mas nós sempre nos incomodamos com a maneira como se dava aula para criança. A pergunta era sempre a mesma, mas por que eles produzem pouco? Eles podem produzir mais, mas com aquele caminho que era o tradicional de ensino de língua estrangeira, não era possível, porque o potencial da criança jamais ia ser totalmente explorado daquela maneira estrutural, com vocábulos, né, independentes, sem contexto, sem significado. Essa maneira é o que a gente chama de instrução, que é o ensino da língua inglesa. É ensino, é o treino. O que a gente propõe hoje e que incomodou é a aquisição da língua. É você aprender. Então, você aprende e apreende. Né? Antes, com essa divisão, né, que sempre começou no Brasil o ensino de língua inglesa assim, e nós aprendemos desse jeito, inglês, no mundo inteiro, né? Vinham os livros do mercado estrangeiro e a gente ficava naquele repeteco das estruturas e tudo mais. Isso é instrução da língua inglesa. E me diga uma coisa, para conceituar para o ouvinte que está pro assinante que está nos ouvindo do podcast Papo de Professor, como eu definiria a diferença do ensino bilíngue e do ensino do idioma? Assim, quais seriam assim as características que você olha e fala, isso é ensino bilíngue e isso não é? Por exemplo, uma dicotomia que existe, se eu aumento a carga de inglês, eu estou fazendo bilinguismo, existe muito essa questão que o Damiano tá batendo nessa tecla. Carga horária tem que ter intensa, claro, a gente não vai mergulhar, porque a ideia é essa imersão, é esse mergulho que as crianças dão desde cedo no ambiente da língua. Então o professor tem que estar fluente, ele tem que estar legal, no domínio perfeito da língua. Né? Então, a gente no Brasil tem essa dificuldade, porque fazer o bilinguismo, digamos, como nos Estados Unidos, que tem a língua hispânica, onde as crianças falam em suas famílias, mas depois estão no colégio americano e sai o ambiente Estados Unidos, onde a língua está acontecendo, é diferente daqui do Brasil, onde a gente cria todo um ambiente de simulação, então o esforço é grande, e daí tem que ter muita qualidade do professor e qualidade de metodologia. Mas eu acho que a gente pode até dar uma clareza grande na conceituação de um e de outro, quando a gente fala que a instrução da segunda língua, ela é, em geral, baseada em estrutura hierárquica da língua. É aquele velho começo pelo verbo to be. Por mais que você tente contextualizar, alguma coisa ali é completamente não natural, artificial. E você tem como base, como espinha dorsal do método, essa estrutura linguística. Então você vai seguir uma hierarquia. Vai inventar ali um contexto que pode até ser de conteúdo escolar, mas o foco finalmente é na estrutura linguística. Você pode colocar 10 horas que a criança vai aprender de certa forma a língua, mas vai ser um treino, vai ser uma prática. Não vai ser uma transformação para ter uma mente bilíngue. Já na outra, nisso que a gente propõe, o que acontece? Existe todo um contexto em que a língua, ela é simplesmente um meio, porém, ao ser um meio, no fim, ela é adquirida. Acaba sendo, digamos assim, uma consequência. Isso. Uma consequência do ensino bilíngue. Isso seria ensinar matemática em inglês, por exemplo. Eu não vou ensinar inglês, vou ensinar matemática através do idioma inglês. Então, esse educar em inglês pressupõe que o professor, ele não estará simplesmente ligado na língua que o aluno está falando, mas ele vai estar ligado no conteúdo que ele está desenvolvendo, ele vai estar ligado no desenvolvimento
psicológico do aluno, ele vai estar ligado na emoção do aluno, ele vai estar acompanhando o desenvolvimento global do aluno. Eu gosto muito da palavra para definir como era visto. Tradicionalmente, até na academia mesmo, as teorias de segunda língua, elas viam a língua estrangeira, a segunda língua, o ensino dela como uma coisa muito destacada, uma coisa destacada do restante da educação, da psicologia, da psicopedagogia, da sociologia. Era uma coisa muito, eu digo, monocromática. Uma cor só ensinar a estrutura da língua, vamos treinar. Qual é a melhor maneira de se praticar isso? Qual é a melhor maneira de se treinar isso? É diferente, muito diferente de você usar uma segunda língua, terceira, quarta, o que seja, como meio de educação. De educar, de fazer você se desenvolver, num contexto amplo, muito mais amplo do que simplesmente aquela aulinha que você pretende. Ao final dessa aula, o aluno sairá falando "What's your name? Are you a student? Is he a teacher?" Como a gente já falou aqui em alguns episódios do Papo do Professor, é o ensino integrado da segunda língua com conteúdo mesmo, né? O famoso Content and Language Integrated Learning, o CLIL, que eu cismo de falar clique, cara, toda hora. E o bacana é que todas as metodologias que a gente tem visto aqui, de várias áreas diferentes, a gente sempre bate na tecla como uma das principais questões iniciais, a formação docente. Ou seja, a formação do professor é extremamente importante para você implementar uma nova metodologia, etc. Eu queria saber um pouquinho agora de como funciona a Systemic Bilingual, que é a metodologia que vocês criaram e implementaram no Brasil já desde 2002. Olha só, você falou numa coisa muito importante, que é essa formação de professor. Como é que o professor vai lidar com isso? O que é que a gente precisa dele? Né? Por exemplo, ele vem com o inglês, mas de que forma ele vai passar a matemática? Ele vai passar ciências. E para isso é preciso que exista um material que guie e uma metodologia junto, né? Para que ele possa seguir todo o plano de como dar uma aula de qualquer tópico dentro dessas ciências, né? Então, o professor precisa saber o quê? Ele precisa ser formado em história para dar aula de história? Não. O professor basicamente tem que ter um bom domínio da língua inglesa. E então, ele seguindo todo um material. Então, o Systemic cuidou de quê? Cuidou de fazer esses planos todos de aula. Então, imagina a infinidade de tópicos que a gente tem, de 2 anos de idade até 13 anos. Ele é gigantesco. Então, você pega ali o 2º ano do Fundamental, ou pega o 6º ano do Fundamental 2, e aí você tem uma gama de tópicos, e o professor, sabendo bem inglês, ele é bem treinado para seguir essa metodologia. Uma coisa que eu gostaria de saber é, quando vocês notaram que essa necessidade do bilinguismo se tornou latente no Brasil? Quando isso começou a se... Eu ouço falar isso há pouco tempo, mas eu sou suspeito porque eu estou há pouco tempo na educação, né? Atuo na educação, já dou aula há 10 anos, mas pesquiso na área de educação há aproximadamente 3 ou 4 anos. Então, quando isso se tornou realmente recorrente? Eu imagino que para vocês durante toda a vida, né? Mas quando você notou que isso começou a tomar um vulto maior no Brasil? Na verdade, olha só, nós tínhamos um planejamento, né? Nós sempre fizemos na nossa escola planejamentos estratégicos, que era parar e olhar para o futuro, ver o que vai acontecer. E antes do ano 2000, antes da virada do século, nós tínhamos um planejamento estratégico em que fazíamos a análise desse cenário que provavelmente viria a acontecer. Na época, nós analisamos que as escolas começassem a ter uma necessidade maior de oferecer uma coisa mais palpável em termos de segunda língua para os alunos, os colégios. E aí nós também sentíamos que dificilmente um colégio, você ensinar toda uma língua é uma tarefa muito profunda. Precisa que você tenha especialização, precisa que você tenha know-how. Então nós entendemos naquela época que os colégios não teriam esse know-how, dificilmente teriam. Então nós sabíamos que seria essa a ideia que nós traríamos para os colégios. Olha, deixa a gente fazer então o que a gente sabe fazer melhor. A gente vai lhe ajudar a oferecer uma coisa mais profunda para o seu aluno. E aí casou
com esse desenvolvimento do método, porque a gente estava buscando uma maneira eficaz de fazer a criança falar inglês sem ser adestrada, sem ser um adestramento. Um ensino mecânico, né? Porque a ideia era mergulhar, era jogar a criança no ambiente. Então, buscamos imersão. E eu imagino que a imersão no ensino de idiomas ela é essencial, né? E você se apropriar do idioma é diferente de você passar por fora dele. Aí, a tendência começou a se concretizar. Aqui em São Paulo, na verdade, começaram a aparecer escolas bilíngues muito de educação infantil. Que é a fase mais fácil mesmo de se aplicar o bilinguismo? A gente ouve muito isso no senso comum. Eu queria saber de vocês. Porque quando se trata de educação infantil, a gente associa a ideia de que é fácil e que você pode jogar qualquer coisa para criança nova. Muito pelo contrário, a sofisticação e a maior qualidade que você pode fazer, você tem que fazer e prover para crianças pequenas. Então, um professor, ele tem que estar muito fluente, muito bom para falar com o seu bebezinho, com o seu filho, para que ele, desde novinho, que é a fase onde ele vai aprender mais, ele vai ali segurar toda a linguagem possível. Porque agora as áreas de conhecimento estão começando a se juntar, se integrar, aí é que a brincadeira vai começar. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Aproveitando justamente isso, há alguns anos atrás, vocês vão dar risada do que eu vou falar, e você ouvinte também, provavelmente sim. Me recordo de uma situação onde a Sasha, né, internacionalmente conhecida como filha da Xuxa, ela cometeu um erro de português em uma das redes sociais. E isso acabou gerando... Vocês já vão entender porque eu estou chegando nisso, né? Ela cometeu um erro bem grave assim, da língua portuguesa nas redes sociais. E aí a Xuxa, em defesa de sua filha, falou assim: não, minha filha foi só um erro, porque a minha filha ela foi educada em 2 idiomas, ela teve educação bilíngue. E aí eu lembro que isso começou a levantar uma questão que a criança, quando ela tem uma educação bilíngue, ela tem o seu desenvolvimento retardado, né? Isso é verdade ou é mito? De jeito nenhum. Quando se trata de bilinguismo, 2 línguas, até 3, até 4, o desenvolvimento é muito maior. Existem pesquisas que já saíram e sairão mais, até sobre alguma deficiência mental, como paralisia cerebral, como síndrome de Down, as deficiências que são auxiliadas pelo ensino da língua inglesa. Vocês precisam ver crianças com deficiência em sala de aula, o nível de motivação delas é a coisa mais bela. Então, imaginem uma criança normal, com toda a capacidade de desenvolver suas competências, o quanto que elas não desenvolvem. Então, uma coisa só auxilia a outra. Então, pegando só a Sasha, o exemplo dela, para linguistas como a gente, que estuda linguística todo dia, ele é totalmente perdoável, o erro. Porque a gente dá nome às coisas, porque por acaso isso aqui se chama mesa, por acaso aquilo ali se chama céu, a outra se chama lua, mas eu posso dar outro nome, é o que eu quiser e escrever da maneira que eu quiser. São todas formas de expressão. Tem um outro aspecto também, que é o seguinte: a criança, quando ela é exposta a 2 ou 3 idiomas ao mesmo tempo, ela pode até se desenvolver mais tardiamente em algum deles, o que não quer absolutamente dizer que ela não vai se desenvolver. É porque as pessoas têm um nível de ansiedade muito grande, elas querem, por exemplo, os pais ficam preocupados porque, mas a minha filha, se ela estiver estudando inglês e português, ela vai ficar prejudicada na alfabetização. Nada, porque você só faz a alfabetização em uma língua. A alfabetização é um processo único. Então você faz a alfabetização em português e isso é transferido para o inglês. Você não faz 2 alfabetizações, você faz uma. Então, a gente, por exemplo, já se aproveita da alfabetização que já foi feita. Agora, o que acontece com as crianças, que é interessante isso aí, que está justamente dentro do bilinguismo, é o trânsito que a criança faz entre uma língua e outra. Então, ela, no começo, ela vai pegar o passado do verbo de inglês e vai colocar no português. Ela vai fazer o que a Sasha fez. Que é belíssimo, porque é uma hipótese que ela está fazendo. Isso. É ao contrário, ela está criando. Está pensando de diferentes maneiras, né? E isso tem um pouco a ver, eu acho que com uma coisa que é muito falada no bilinguismo, que é o respeito à diversidade, a outras culturas, porque você passa talvez a entender melhor, porque você mergulha. Porque no bilinguismo, por exemplo, para o inglês você só não
não somente fala inglês, mas você consegue... A ideia é você se inserir numa cultura, uma forma de ler o mundo é completamente diferente. Né? Sendo que o mais interessante de tudo isso é você transitar na cultura do outro sem perder a sua identidade. Você tem a sua identidade, a nossa proposta é justamente reforçar a sua identidade, ao mesmo tempo em que você acredita e você descobre que tem outras tantas culturas em que você pode perfeitamente transitar, respeitando-as e sendo respeitado. Eu queria ilustrar o que Júlio falou sobre essa coisa da cultura que vai permear tudo, né, dentro do bilinguismo. Quando começa a estudar inglês, tem umas palavrinhas mágicas que a gente explica aos meninos que no idioma, na língua inglesa, se usa muito. Em português, deveríamos usar também, que as palavrinhas mágicas são licença, obrigada, excuse me, thank you, I'm sorry, que eles dizem o tempo inteiro. Então, você quando entra num supermercado, numa loja ou bate em alguém, você imediatamente diz I'm sorry. E as crianças descobrem isso. E, poxa, então já né, começa então a descobrir a cultura. Então é a forma de pensar, é a mindset do outro. Né? Essa educação bilíngue ela acontece muito quando tem pais de diferentes nacionalidades, né, de diferentes idiomas. E um amigo meu, ele é brasileiro e é casado com uma peruana. E eu fui visitá-los, fiquei na casa deles e é uma graça. Ele tinha uma filha, deles tinha acho que 6 anos. E ela vinha, papai. Aí eu conversava com ele em português. E aí eu ia falar com a mãe, mamá. E falava com a mãe em espanhol. E aí de repente ia conversar comigo, era metade português, metade espanhol. E aí era engraçado como que ela variava, né? E ela transitava muito bem nos dois idiomas e de maneira muito fluida, né? E eu acho isso fantástico. Agora, uma pergunta. Uma escola que deseja implementar a metodologia bilíngue, deseja utilizar o sistema bilíngue na sua educação, quais são os principais desafios, as principais dificuldades que ocorrem durante esse período de transição, vamos falar assim? O primeiro desafio é justamente a escola se conscientizar de que passar a ser bilíngue ou oferecer uma educação bilíngue não é dar aula de inglês várias horas por semana. Não é isso. Então tem que ter um preparo, a escola tem que internalizar, em primeiro lugar, esse conceito do que vai acontecer. Tem que sensibilizar os atores, os stakeholders, todo mundo envolvido nisso, toda a comunidade escolar, alunos, pais de alunos, mas principalmente a crença da escola. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, de fato, você escolher um caminho, né? A gente fala muito em método, porque é o que a gente faz. Escolher um método ou escolher um caminho que garanta que o professor vai ser formado para isso, que garanta que a coisa vai acontecer na sala de aula com fundamento. Tem que ter um fundamento. O professor tem que estar sabendo o que vai fazer, por que vai fazer e onde quer chegar. Tudo isso tem que estar muito claro, primeiro para o professor, segundo para a escola. Todos têm que estar altamente conscientes desse processo. E esse como é que é a diferença entre fazer e não fazer. Todos têm que estar afinados, alinhados, né? E compartilhando fundamento só. E com uma finalidade, né? Que saia perfeito o resultado, né? Afinado. Né? Então a gente está buscando o resultado do aluno, todos têm que se empenhar. Qual é a expectativa de duração desse processo? Eu quero hoje, faço contato com a System, com a Systemic Bilingual. Qual é a expectativa desse processo? Quero implementar o ensino bilíngue para essa finalidade. Qual é o tempo de convergência? Eu imagino que há um longo processo aí, né? A escola tem que estar decidida a fazer isso. Não pode ser porque é moda, não pode ser porque é a única maneira que eu vou me diferenciar, mas eu quero, de fato, proporcionar uma educação que está à frente, que vai proporcionar ao aluno um desenvolvimento diferenciado. Na verdade, hoje a gente faz o seguinte, ele é rápido, porque o que nós precisamos é de tempo para
fazer uma sensibilização da comunidade, ou seja, reuniões de sensibilização da comunidade interna e externa, ou seja, o pessoal que trabalha na escola, e alunado e professor e pais, e aí vem a formação de professor, a seleção deles, né? A formação deles. Mas isso nós é o que nós fazemos da vida hoje, né? É fazer essa implementação. Então, se o colégio decide em agosto, a gente até fevereiro faz isso. Se ele decide no começo do ano, até o começo do outro ano, vai depender mais do tempo dele, porque nós conseguimos hoje, por exemplo, teve algum colégio que decidiu em novembro. E nós implementamos para fevereiro. Então, já finalizando, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Systemic Bilingual, o que deve fazer? Onde deve conseguir mais informação? Nós temos o site, né, o systemic.com.br. Pode ligar diretamente, pode ligar para o 11, aqui em São Paulo, 95974-9671. Pode ligar para nosso central em Maceió, que é 823214-3071, e falar no Fale Conosco, que é faleconosco@systemic.com.br. Queria agradecer vocês muitíssimo. Nós temos muita coisa para falar. As experiências dessas mulheres é enorme. Com certeza está nos ouvindo, você já percebeu isso. E espero tê-las em outros episódios do Papo de Professor. Então, muito obrigado, Vanessa, pelo seu tempo. Foi um grande prazer, sempre um enorme prazer. Vocês também são muito simpáticos. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigada, nós que agradecemos. E somos todos professores, então o papo é gostoso demais. Julião. E a gente teria muita coisa mais para falar, né? Como Fátima mesmo disse, papo de professor é papo pra vida inteira. Eu vou usar essa expressão sempre que puder. Não tá patenteada não, né? Eu vou usar. E muito obrigado, e a gente continua aqui na Bet Educar. Isso aí, mais episódios, com certeza. Muito obrigado por você que está nos ouvindo. Você que gostou dessa discussão, mande sua mensagem para contato@papodeprofessor.com. Acesse o nosso site. Eu vou deixar no post desse episódio os links do Systemic Bilingual e todas as informações que nós falamos no episódio. Então deixa lá o seu comentário, nos ajude a continuar essa discussão onde você estiver. Então, um abração, muito obrigado a todos vocês. Até mais, até o próximo episódio. Podcast Papo de Professor.